Bom dia, professor Cícero. Meu nome é Daniela e estou aqui para falar sobre o conceito de soberania e soberania no Brasil. Para entendermos melhor o conceito de soberania, nós temos que voltar um pouco ao passado. Lá em 1618, que é a Guerra dos 30 Anos e o Tratado de Versailles, uma coisa assim. Por que tratado de 30 anos? Esse tratado não, a guerra de 30 anos. Essa guerra de 30 anos, ela durou 30 anos, de 1618 a 1648. Ali vários países estiveram em guerras. Hoje em dia, lá está situada a Alemanha. Nessa guerra, a principal rivalidade deles era o território e rivalidade de territórios e comerciais. E a principal causa, né, dessa guerra foi a religião, porque naquela época os católicos predominavam tudo, eles que mandavam, né? Nem o rei era tão soberano quanto a Igreja Católica. E a guerra foi tanta que estimavam mais ou menos de 3 a 9 milhões de mortos, né? Por que achavam que era bem alto os mortos? Por quê? Porque a população era em média de 15 a 20 milhões. Então morreram muita gente mesmo. E em 1648, no dia 24 de outubro, na província de Maastricht, foi selado o acordo que entrou para a história como o nome de Paz de Versailles, né? Eles fizeram um acordo que fez com que os católicos e protestantes concordassem em respeitar sua diferença, convivendo de forma harmônica. O tratado, né, de Versailles não era clara a noção de monopólio da autoridade, ou seja, da soberania de um determinado monarca sobre o território. Isso significa durante a era feudal. O sistema econômico que prevaleceu na Idade Média, com a economia baseada na agricultura e a utilização de tratado sérvio. As relações eram instituídas em uma estrutura rígida. Logo, não existia modalidade social. E o processo da migração de uma pessoa para outro grupo social era feito incalculável. Na história como vimos até aqui, a ideia de soberania está intimamente ligada ao poder que na Idade Média era dividido em duas figuras, a Igreja Católica e o rei. Entretanto, a partir de 1648, muitas mudanças geraram profundas transformações em contexto social, histórico e político, alterando assim a concepção de termos soberania em decorrência do surgimento do Estado moderno. Então, depois disso, surgiu, né, o Estado moderno. Para compreender o conceito sobre soberania nos dias de hoje, é preciso entender o Estado moderno e seu papel na história. O Estado moderno nasceu na crise da fragmentação feudalismo. Suas principais características são um só poder, um só exército, autoridade soberana do rei e administração unificada. Inicialmente, é possível dizer que o Estado nada mais é do que uma figura abstrata criada pela sociedade, cujo papel é organizar e governar um país em determinado território. O primeiro elemento formado foi Estado e a população. O segundo elemento é o território. E o terceiro elemento criado o último é a soberania, né? A garantia da soberania está atrelada à manifestação do poder exercido por um país, quando este consegue manter suas fronteiras em paz e seu espaço doméstico livre de quaisquer contestações internas.
Somando assim, é necessário ao Estado manter distância também possível contestações externas à sua soberania, que se manifesta por interferência do outro Estado ou assunto interno de um país. A soberania no Estado do Brasil. Oi, filho. A Constituição Brasileira de 1988, no artigo 1º, ele que fala assim: a República Federativa do Brasil, conformada pela União indissolúvel do Estado e município e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e como fundamento. Direito e tem como fundamento. O primeiro inciso lá fala sobre soberania. Então, ali na Constituição Federal, no artigo 1º já fala, no inciso 1º, que fala sobre soberania. A soberania também tem no nosso Brasil. Neste artigo foi possível perceber a evolução de termos soberania no período feudalismo, até a forma do Estado moderno e a sua atualidade. Na lógica do feudalismo, o poder era compartilhado entre a monarca e a Igreja Católica, não existindo a figura de um representante soberano. Com a dissolução do feudalismo e o surgimento do Estado moderno, a soberania passa a ser compreendida como a vontade do povo e a supremacia do poder da figura do Estado, legitimando nos dias atuais através da Constituição. Nesse sentido, a soberania é essencial para a independência de um Estado, ou seja, manifestada perante outros Estados, contribuindo assim para a autoafirmação nacional diante do contexto internacional. Um Estado não pode ser considerado soberano no sistema internacional se não o for também no contexto interno. De acordo com Miguel Reale, já falecido advogado, professor reitor da USP, na obra Teoria do Direito do Estado, a soberania é um poder que tem uma ação de organizar-se livremente e de fazer valer dentro do seu território a universalidade de suas decisões para a realização do bem comum. Portanto, conhecer o conceito de soberania é interpretado de acordo com as suas nuances e importantes para que a população consiga entender as congrenagens que movem o sistema internacional e seus autores, incluindo o Estado moderno, né? Então tá aqui um pouco, né, professor, sobre conceito de soberania e soberania no Brasil. Isso que eu consegui passar para vocês, tá? Obrigada.